céus, que ele mais uma vez seja um canal, Senhor, para falar, Senhor, à tua igreja, à tua eleita aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Grato a Deus pela oportunidade de revê-los e estar com os irmãos mais uma vez. Agradeço ao pastor da igreja, pastor Nelson, por nos facultar a oportunidade de estar com os irmãos. Como já foi dito, nós estamos regressando da escola bíblica lá em Cacoal. Passamos ontem por Ariquemes e hoje chegamos, e logo após o culto nós nos prepararemos para retornar direto a Salvador, Bahia, onde nós vamos ter um compromisso amanhã também, e depois retornar a São Paulo. Meus irmãos, é para isso que viemos, e nós estamos agradecidos por esse culto tão seleto aqui nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Culto, meus irmãos, de crente, culto de ensinamento, culto da palavra. Este é o culto que o Senhor preparou, e eu estava aqui olhando os irmãos e pensando no que disse Davi no Salmo 27, uma coisa eu pedi, a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Então Davi tinha desejo de estar no culto. Agora vocês labutaram hoje desde manhã, cada um trabalhando, correndo no dia a dia, mas entenderam ser bom estar aqui, irmãos, e Deus nunca despede ninguém vazio, amém? Então ele já está falando desde o começo desse culto. Vamos à palavra então. Atos capítulo 2, o versículo de número 42 a seguir, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazenda, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Podem tomar assento. Meus irmãos, veja que hoje é um culto de reflexão da palavra, um culto onde os irmãos vêm toda segunda-feira com o propósito de receber uma instrução essa que vocês têm recebido do vosso pastor. Para mim, ao mesmo tempo que é um privilégio, é uma responsabilidade muito grande falar nesse púlpito, porque os irmãos têm sido bem ensinados, isso é fato e notório. Mas eu quero nessa noite deixar aqui aos irmãos uma contribuição nesse texto, pensando um pouco com vocês sobre os desafios para a igreja crescer. Irmãos, desde que eu sirvo no ministério como pastor, eu ouço alguém traçar planos e apresentar modelo para o crescimento de igreja. Qual que é o pastor que não quer ver a igreja crescer? Então logo a gente busca metodologias, e aqui, olha, se fizer isso a igreja cresce. O outro diz, se fizer assim a igreja cresce. Mas é dessa forma que cresce. Olha, porque agora surgiu um modelo não sei aonde que está dando certo. E aqui vai, aqui vai, aqui vai. E logo, então, isso desperta. Muitas vezes a gente vai até checar isso para ver se é verdade, está crescendo mesmo, deixa eu ver. Mas quando nós vamos afunilando o assunto, irmão, a verdade não é bem assim.
Porque o modelo já existe, o modelo já está estabelecido. Então a questão é só observar o modelo. Eu entendo perfeitamente que existe, é claro, metodologias que às vezes dá certo no lugar, no outro não dá, mas a essência, ela não foge, ela é a mesma. Porque veja, Jesus foi quem disse que iria edificar a igreja é do Senhor Jesus. Porém, Jesus disse a Pedro: Pedro, você vai ser o líder da igreja, a autoridade na igreja. Quando em Atos 1, versículo 8, Jesus foi assunto aos céus, ele deu uma ordem aos seus discípulos. Qual foi a ordem? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e depois vocês vão sair. Então veja que a primeira recomendação que Jesus fez à igreja, que para iniciar a igreja precisa ter poder primeiro, precisa estar revestido. Eles então obedeceram. A Bíblia diz que eram quase 500 irmãos, e Jesus disse: ficai em Jerusalém até que, ele não disse que era no primeiro dia, ele não disse que era no segundo dia, ele não disse que era no terceiro, e nem disse que era no 10º, ele só falou: olha, fica aí até receber. Sabe por que tem gente que não recebe, irmão? Porque ele dobra o joelho e pedir, na hora que a benção chega, ele já levantou. O nome disso é perseverança. Eu fico até que, porque esse até não é no Cronos, é no Kairos. Esse até é no relógio de Deus. Eu leio na minha Bíblia com muita frequência a Bíblia dizendo assim: e de repente, e de repente, e de repente. Quantas vezes você não lê na Bíblia, e estavam reunidos e de repente? Por exemplo, nós estamos nesse culto aqui nessa noite, e de repente Jesus cura lá, de repente ele batiza. Por isso que o crente não pode faltar culto, irmão, porque ele não sabe o dia que Deus vai operar do jeito que Deus gosta de operar. Aí ele fica em casa e diz: não vou no culto hoje, que hoje não é aquele culto. Eu sempre digo o seguinte, irmão: não tem culto ruim. A gente que é pastor às vezes viaja. Eu mesmo, ontem à noite eu tive o cuidado, eu recebo um relatório todo culto, né? Mas a gente liga e diz: escuta, como é que foi o culto? E o culto foi bom? Isso é uma expressão nossa, porque não tem culto ruim. Tem crente ruim no culto. Porque a Bíblia diz que quem oferece o culto sou eu. Então se o culto está ruim é porque eu estou ruim. E como o culto é apresentado no coletivo, mas Deus recebe no individual, significa que às vezes o culto está ruim para mim, mas não está ruim para o irmão. Porque Paulo diz: quando vocês se reunirem, cada um traz. A gente vem de casa, irmão, não é para receber, a gente vem para dar. Agora, como Deus não despede ninguém vazio, quando você dá, você recebe. Olha o que Paulo diz: quando vocês entrarem, traz o que tem. O que eles tinham? Paulo disse: um tem cântico, o outro tem língua estranha, o outro tem interpretação, o outro tem louvor. E quando o culto estava pentecostal, Paulo dizia: segura aí, o que foi? Tem doutrina também, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Começava a pregar. Então o culto era completo, irmão. E sabe que jeito que os crentes vinham? Vinham baseado no Salmo 100: entrai pelas portas dele com cântico. Ele já vinha alegre na rua. Davi, a figura diz, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, tem culto hoje. Só de saber que tinha culto à noite, ele já estava alegre desde manhã. Agora, qual que é o modelo que está hoje? Você entra num ambiente de culto, começa a dizer: olha, diga para o irmão que ele é lindo, diga que Deus ama ele, abraça ele, diga que foi bom ver ele aqui. De vez em quando a gente também faz isso, mas todo culto, o pregador começa: levanta a mão, levanta o pé, abraça, pega, larga, profetiza para o teu irmão, profetiza para o teu irmão. Mas como assim que profetiza para o seu irmão? Como é que funciona isso? E aí você passa na frente de algumas igrejas, você não sabe se é igreja ou é academia, porque o povo está: pega, larga, abraça, solta. Verdade, irmão, verdade. Mas eu não vejo isso na minha Bíblia, não.
Eu vejo que eu chego e faço o meu culto, e o culto é uniforme. Desculpa, o culto é multiforme, não é uniforme. Significa o quê? Cada um reage de um jeito à presença de Deus, irmão. Tem irmão que você olha, ele está quietinho lá, mas quando você vê a lágrima está correndo do candooi. Está entendendo ou não? O outro já é mais atiradinho, então ele dá um glória mais alto, levanta a mão, mas não quer dizer nada. Por quê? Cada um adora do jeito que recebe. Aleluia. O importante é o que eu trago para oferecer a Deus. Por isso que não dá para marcar, irmão, o culto da bênção disso. Todo culto é uma bênção. Eu fiquei impressionado agora aqui com a chamada aqui logo no começo para orar pelos irmãos. Porque pouco tempo eu estava lendo um diário do pastor Antônio Gilberto, na verdade um comentário bíblico dele, e ele disse assim: nós não deveríamos terminar nenhum culto sem orar por cura divina, porque todo culto está incluído cura divina. Aí quando esses irmãos veio aqui hoje, eu lembrei disso na hora, faz muitos anos que eu li isso, o pastor era vivo ainda. Por quê, irmão? Porque é assim. Então veja que a receita número 1, a igreja se reúne até que ele faça. Jesus diz: ficai em Jerusalém, não sai de lá até que. Era quase 500. O dia que o Espírito Santo desceu, tinha só 120. Se ele não vem logo, nem 120 achava mais. Culto de oração sempre foi sacrificado. Começa a vigília de 11 até 1 da manhã, tem um bocadinho, mas do meio para frente, se bobear, fica só o dirigente da vigília. Que agora tem o tal dos vigilhão, canta aqui, canta ali, é um culto à noite. Mas isso é detalhe, escute, a Bíblia diz que no 10º dia, o Espírito Santo desceu. E aí foi literal, todos, diz a Bíblia, todos, ouviram um som como de um vento, não tinha vento, era só um barulho como de um vento. E aí a Bíblia diz que eles foram cheios, e uma vez que eles estavam cheios, teve sinais que eles estavam cheios. Por quê? Porque uns começou a falar em línguas, o outro começou... Por quê? O barulho lá não estava baixo, não. Lá fora estava tendo a festa do Pentecoste. Tinha 18 nações representadas. Quem já foi em festa sabe, imagina o barulho lá fora. Só que o barulho de 120 crentes cheio atraiu os que estavam fora para o barulho de dentro, irmão. Porque quando esse barulho vem de verdade do céu, o Espírito Santo ajuda a aumentar o volume. Você dá um glória aqui, ele faz... Olha o que diz a Bíblia: os que estavam de fora foram atraídos pelo barulho de dentro. Hoje sabe o que está acontecendo? Tem muitos de dentro que estão sendo atraídos pelo barulho de fora. Mas lá não. Lá eles foram atraídos. Barulho é esse? Que barulho é esse? É no cenáculo. O que tem lá? Só os seguidores de Jesus de Nazaré estão lá reunidos faz dias já, e agora resolveram fazer esse barulho. Não, esse barulho é diferente. Eles foram chegando e começaram a olhar pela greta da porta. Tchá! Eles estão bêbados. Aí bateram palmas. Ei, estão embriagados? E os discípulos estão lá, uns falando em língua, o outro cambaleando. Pastor Edinho, por que o senhor disse que eles estão cambaleando? Porque na fala de Pedro, veja o que Pedro vai dizer. Pedro diz para eles assim: o que vocês ouviram e viram, está escrito aí. O que vocês ouviram e viram. O que eles viram? Eles viram crentes impactados. A primeira acusação que a igreja sofreu foi essa: os crentes estão bêbados. Pessoal de Pentecostes, da festa do Pentecostes chegou aí e está dizendo que nós estamos bêbados.
Pedro se levanta. Por que ele se levanta? Porque Jesus disse, a chave está contigo. Então ele disse, abre a porta que a chave está comigo. Jesus falou que está na minha mão. Abre aí. Tem ninguém bêbado aqui não. É 9 horas da manhã. Igreja que tem pastor tem que defender ela. Tem ninguém bêbado não. É 9 horas da manhã. Isso aqui é o que disse o profeta Joel. E começou. Pá. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso aqui é poder de Deus. E vai falando. Agora, preste atenção nisso, irmão. Conforme ele falava, a Bíblia diz que o coração dos ouvintes era compungido. Sabe o que é essa palavra compungido no grego? É bater um punhal e rasgar no meio. Porque a palavra, quando ela sai com autoridade e com unção, ela entra rasgando, irmão. Você diz assim, Jesus te ama. O Espírito Santo pega o Jesus te ama e entra no coração do pecador, que aquele Jesus te ama. Por isso que não precisa inventar moda, irmão. Eu não tenho muito conhecimento. Prega o que você tem, prega o que você sabe. Fale do cego de Jericó de janeiro a janeiro, mas fale com poder, fale com graça, fale com unção, porque o Espírito Santo vai catar aquela palavra, vai cravar no coração do pecador. Eles vão ouvindo a mensagem. Daqui a pouco Pedro não precisou fazer o apelo não. Foi eles que apelaram. Quem fez isso? Pedro falou, foi Jesus que vocês mataram. E o que a gente faz? Pedro falou, tem que crer nele. E ser batizado também. Aí um olhou e disse, eu vou crer. O outro também eu vou. 50, 100, 200, 300, 400, 500. Já tem 500, tem 1000, tem 2000. A Bíblia diz, quase 3.000. Irmão, escute isso. Segura um pouquinho. Escute. 120 cheio, pastor Nelson. Botou 3.000 para dentro, irmão. 3.000 na primeira mensagem. E aí você leu comigo. E todos os que criam estavam juntos. Agora são novos convertidos. Abriu-se a porta e saiu para fora. Porque crente cheio, irmão, não é para estar no culto. Ele vem no culto se encher, mas ele sai lá fora queimar combustível espiritual. Por exemplo, ele vem na segunda aqui, ele sai abastecido. Amanhã no trabalho ele toma. Em casa ele toma. Na rua ele toma. No próximo culto vou me encher de novo. Para quê? Para sair derramando. Agora, olha o que diz a Bíblia. Eles agora perseveram. E aí começa perseverando no quem? Aceitou Jesus, poder de Deus. Perseverando no quê? Aí aqui tem a receita para a igreja crescer, irmão. Número 1, ela precisa buscar Segundo, uma vez que esse poder impacta, que esse poder gera vida, olha o que precisa agora, cuidar das vidas que foram geradas. E como é que isso acontece? A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos... Quer dizer que eles tinham referencial, irmão. Está entendendo? Então não é cada um que criou uma doutrina por conta própria, não. Senão nós estávamos aqui no Pentecoste, nós ouvimos muita coisa, e foi bonito o poder que a gente ouviu, a mensagem que a gente ouviu, mas nós vamos seguir aqui, cada um segue uma doutrina, não. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E que jeito que era a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos era essa, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Recebi do Senhor o que também vos ensinei. Recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então a doutrina dos apóstolos era um segmento daquilo que Jesus estabeleceu. Isso é importante, irmão. Isso é importante. Nós precisamos ter referência da nossa fé.
Timóteo enfrentou duas situações na igreja de Éfeso. A primeira carta, Timóteo está um obreiro empolgado. Por quê? Porque quando ele assume a igreja de Éfeso, era uma mega igreja, poder de Deus, tranquilo. O problema de Timóteo era lidar com obreiros por causa da idade, administrar aquilo. Paulo dá um tipo de instrução, mas na segunda epístola, irmão, Timóteo está descendo. Timóteo está descendo, porque o obreiro bom você não sabe na hora da bonança, você sabe na hora do problema, se ele é bom mesmo, se ele segura. Aí Timóteo está descendo, e Timóteo tem medo agora, Timóteo está acuado. Por quê? Porque a perseguição chega, a dificuldade chega, mas entre outras, os falsos ensinamentos chegam. Aí sabe o que Paulo escreveu para ele? Timóteo, permanece naquilo que fostes inteirado. Sabe o que é a palavra inteirado? Firmado, Timóteo. Permanece na base que você recebeu, Timóteo. E sabe como é que ele conclui? Ele conclui dizendo assim, ó: sabendo de quem as tem aprendido. Olha, irmão, olha a importância da referência. Espera aí, quem me ensinou conhecia Jesus de perto, quem me ensinou tinha vida com Deus. Lembra quando Daniel e os companheiros chegaram na Babilônia? Por que eles se destacam? Eles estão longe dos pais, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Só que tem uma coisa, a palavra está plantada neles. Eles estão longe de Jerusalém, mas está perto do Deus de Israel. Está entendendo? Então veja que eles perseveravam na doutrina dos Agora, para perseverar, pastor Nelson, na doutrina dos apóstolos, precisava ter apóstolo com doutrina. Agora aqui tem um problemão grave. Por quê? Os apóstolos logo no começo perceberam um negócio. Começou a surgir muitos afazeres na igreja. Entre eles servia as mesas. Eles não tinham mais tempo para orar, não. Só atende um, atende outro. Mais ou menos assim, está mais envolvido com a obra de Deus do que com Deus da obra. Quando eles perceberam aquele ambiente, olha qual foi a palavra: vamos separar os diáconos. Não que diácono não seja importante na igreja, é tão importante o diaconato na igreja, que olha o currículo para ser um diácono, de tão importante que é que ainda eles podiam assumir essa tarefa. E os apóstolos disseram assim: vamos levantá-los para cuidar de outros afazeres, e nós vamos o quê? Permanecer no quê? Eles disseram assim, ó: na oração e na... O que é mais importante, a oração ou a palavra? Porque veja que na linguagem dos apóstolos, a oração veio primeiro. Eles disseram: nós vamos permanecer na oração e na... A pergunta é: o que é mais importante? É a oração ou a palavra? É óbvio que é a palavra. Agora, a palavra é tão importante que é inadmissível eu vim na palavra sem primeiro passar pela oração. Aqui está o fracasso. Obreiro cabeção, muita Bíblia na cabeça e nada no coração. Irmão, nós não fomos chamados para falar a Bíblia, nós fomos chamados para pregar a palavra. Nós fomos chamados para contar a história, nós fomos chamados para pregar a palavra. Ninguém aguenta ouvir uma ladainha sem graça, sem poder, sem revelação, sem unção. O povo se moveu, o povo chega, o obreiro é o responsável. Por que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos? Porque tinha doutrina, tinha ensinamento, tinha palavra, tinha céu aberto. Não era esse negócio de encher linguiça o tempo todo, não. Canta o João, canta a Maria. A minha mensagem hoje só dá 15 minutos. Deixa eu ver, ainda falta 30.
15 mais de uma cantoria, e canta um, canta outro, enchendo o tempo do culto, porque não tem palavra. Mas se for primeiro na oração, a palavra é aberta, porque quem revela a palavra é o Espírito, quem revela a palavra é o Espírito. O obreiro precisa vir a palavra. Isso é muito sério, meus irmãos. Perseveravam na dor, porque os apóstolos tinham doutrina, tinham ensinamento. Irmãos, com todo respeito, Deus sabe do meu coração. Vez em quando eu encontro o irmão e diz: pastor, qual curso teológico bom que o senhor me indica? Eu disse: não dou conta de falar para você isso. Eu acho que todo curso teológico é importante. Obreiros, aspirantes para o ministério. Eu digo: mas irmão, não é assim que funciona. Deixa eu te falar. É importante você se nortear teologicamente, mas você precisa ir na dispensa. Como assim, pastor? Você nunca leu? Nós somos dispenseiro. Qual que é a função do dispenseiro, irmão? O dispenseiro vai lá na dispensa, pega o alimento que tem lá, traz para a cozinha para ser preparado. Quando Paulo disse dispenseiros de Cristo, olha a responsabilidade da liderança da igreja. Olha a responsabilidade. A dispensa é a palavra. Agora, nós não provemos nada para a dispensa, já está tudo aqui. Só que a gente vai na palavra, busca o nutriente e vai para a cozinha da oração, do jejum, preparar o prato. Só que nós somos incapazes de nutrir todos. Então eu preparo um prato só. Você já viu esse mistério na igreja? Você termina de pregar a mensagem, o irmão disse assim: pastor, essa mensagem foi para mim. Aí o outro aqui disse: não, pastor, essa mensagem foi toda para mim. Aí o outro lado disse: a mensagem foi toda para mim. Mas como assim? Se eu preguei uma mensagem só, como é que o problema é igual? Não. Acontece que o dispenseiro vai na dispensa, que é a palavra, ele prepara na oração, no jejum, na meditação. Só que o Espírito Santo é o garçom. Então quando você traz o prato, pastor, ele sai tirando o pedido na mesa. Só que aqui não é o cliente que manda, é o garçom. O garçom disse: você vai comer feijoada hoje, viu? Ao você é frango, o seu é uma saladinha. Aí você entrega um prato só, mas o Espírito Santo sai distribuindo. Pega a tua parte que ele já está distribuindo. Ele já está distribuindo. Pega. É ele que sabe a necessidade da igreja. É ele que sabe o que eu preciso, irmão. Por isso que tem culto, você prega 1 hora, mas o Espírito Santo pega uma palavra da mensagem de uma, queda ela lá, como diz o espanhol, lança lá no coração do ouvinte, do pecador. O crente sai dizendo: Deus falou comigo, e ele fala porque ele é Deus. Então se a igreja quer avançar, precisa permanecer na dor. Você está aqui nessa noite porque você gosta de doutrina. Você chegou nessa noite porque você ama a doutrina. Se tem doutrina, olha o que diz a Bíblia: havia orar. Irmão, e se tem oração, tem presença. Se tem oração, tem presença. Tem, irmão. Orou, o céu desce. Agora, se tem presença, tem temor. Olha o que diz o texto: eles perseveravam na oração, porque tinha doutrina. E a Bíblia diz assim: em cada alma, porque havia comunhão entre eles. Que a oração, irmão, a oração ela se encarrega de limpar tanta coisa.
Pensa num vassourão de Jeová. Tem dia que você está ruim, ora um pouco para você ver. Você levanta outro crente. O Espírito Santo vem, irmã. Oh, a presença vem. Anda caçu de camana. Irmãos, em Atos 1, Jesus diz, fica lá orando até receber. Em Atos 2, eles estão orando e recebem. Em Atos 3, a Bíblia diz que de novo eles subiam 3 vezes ao dia no templo para orar. Tem um paralítico, eles estão indo orar. Levanta, nós não temos ouro, não temos prata. Em Atos 4 eles são presos, apanha. Mas no verso 31 do capítulo 4 a Bíblia diz, vamos fazer uma oração. Oração para quê? Agradecer a Deus pelo couro que a gente tomou, mas está livre da cadeia. Aí quando eles vão orar para agradecer, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio de novo, moveu-se o lugar que eles estavam, de novo, foram cheios do Espírito Santo e mandou abrir a porta. As costas estão doendo ainda, mas a Bíblia diz que eles saíram e pregavam com ousadia, pregava com ousadia, pregava com ousadia. No capítulo 5 tem tanta oração que tem 2 mentirosos morrendo. No capítulo 6 a Bíblia diz que estão orando e os diáconos são cheios e estão sendo separados. No capítulo 7 lá vem perseguição e tem um diácono que havia sido consagrado cheio e de repente começa a lançar pedra e diz agora ele desiste, mas ele fitou os olhos no céu, diz a Bíblia. E pensa num diácono bom de Bíblia, irmão, ele começando pelo Gênesis, ele vai apontando a Jesus, contando a história bíblica. E de repente quando pensou que ele ia desistir, ele disse, eu estou vendo. O que é que você está vendo? Eu vejo o céu aberto, eu vejo o Filho do Homem sentado à sua direita, porque tinha oração. No capítulo 8 a Bíblia diz que o evangelho chega em Samaria. E Filipe era cheio. A Bíblia diz, e o Senhor operava maravilha pelas mãos de Filipe, e os apóstolos disseram, olha, tem um obreiro nosso que já está lá em Samaria, e está sendo incendiado Samaria. Aí Pedro e João disse, vamos lá então, com o apostolado agora confirmar a igreja. Chegaram em Samaria, quando eles chegaram em Samaria, o Espírito Santo disse, aí Filipe, já que Pedro e João chegou para firmar a igreja, vem cá que eu tenho outro negócio para você. O que foi? Tem um homem confuso, descendo pelo caminho que é deserto, eu preciso que você fale com ele. Aí ele chegou para o eunuco e disse, entendes tu que lê? Ele disse, entendo não, porque não tem quem me explique. Mas Filipe disse, eu estou aqui para te explicar, eu vim para esse caminho, sobe comigo no carro. E a Bíblia diz que começando pela escritura que ele lia, o anunciou a Jesus. Ele olhou e disse, tem água aí, posso ser batizado? Filipe disse, se crê, diz, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Filipe já transmitiu a mensagem, porque a igreja perseverava em orar. Irmão, no capítulo 9 lá vem Saulo perseguindo a igreja, mas vai lá para a rua direita, Ananias chega lá e começa a orar, ele também é batizado com o Espírito Santo. No capítulo 10 tem um homem quase crente chamado Cornélio, o céu se moveu por ele, o anjo chegou e disse, Cornélio, gosto contigo, tem, e o que é? Não, o que é eu não posso falar, manda buscar o pastor da igreja, porque o pastor da igreja tem uma palavra. Ele mandou buscar Pedro, o anjo deu o endereço. Quando Pedro chegou, Cornélio olhou para ele e disse, fala, fome de Deus, irmão. Quando a igreja está em oração, ela provoca fome, a presença de Deus gera fome no pecador, a presença de Deus gera fome no pecador. Em presença de Deus aqui. Tem. Aleluia. Oh, aleluia. Então veja que eles perseveravam na doutrina, perseveravam na hora, na como? Tem picuinha que vai embora quando a igreja começa a orar, irmão. Igreja que ora pouco tem problema demais, igreja que ora mais tem problema de menos. Não deixa de ter, mas elimina muitos. Sabe o que diz a Bíblia? Em cada alma havia Sabe,
esses cultos light, diet, cultozinho assim que, se passar um pernelão que você escuta, faz muito tempo que não tem uma profecia. Faz muito tempo que não tem uma manifestação de Deus. O povo disse, aqui está tranquilo. Vai relaxando, irmão. Mas quando Deus dá umas bradadas assim, o camarada que está meio desordenado, Deus nem falou com ele, mas ele falou, o quê? Eu vou dar um jeito de aprumar, porque vai que ele me pega uma hora dessa. Está entendendo, irmão? Ele põe, ele fica ligeiro. Olha o que diz a Bíblia. Com a presença dessa, com a doutrina em cima, com oração, o crente disse, rapaz, é bom temer. E temer não é ter medo não, irmão. Sabe o que é temer a Deus? É reconhecer os seus atributos. Presta atenção, o que é temer a Deus? Eu temo a Deus porque Ele é o quê? Só Ele é onipotente. Então eu temo a Ele porque Ele pode todas as coisas. Ele pode dar a vida e pode matar. Eu temo a Ele, por que eu temo a Ele? Porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, Salmo 139. Eu temo a Ele por quê? Porque Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, então eu tenho que temer um Deus desse. Irmão. Sabe que já que os crentes andavam na igreja primitiva? Na pontinha do pé. Porque eles entendiam o seguinte, a gente não é crente só no cenáculo não. Quando a gente vai para casa, o nosso Deus vai com a gente. Quando nós estamos transitando, Ele está conosco. Então não tinha essa ideia de crente da porta para dentro não. Eles eram crente em todo o ambiente. Em cada alma havia. Irmão, se tem temor, tem santidade. Veja aonde começou. Começou com a palavra e com a oração. As demais coisas acontecem automaticamente, irmão. Muitas igrejas têm tempo para tudo, menos para a palavra. Desculpe o que eu vou dizer aqui, mas é o jeito. Você faz um congresso, irmão, 3 dias de festa. Canta João, canta Pedro, canta Maria, canta fulano e canta mais não sei quem. E ai daquele, se não cantar, ele desvia. Então bota ele para cantar também. E canta mais esse, e canta mais esse. E se não der por irmão, ele vai ficar triste. E traz ele também. Não, é só mais um pouquinho. Vira para o pregador, aguenta aí, viu? Aí quando dá 9h15, 9h20, diz, agora chegou a hora mais importante do culto. E aí o camarada te entrega o microfone, fala com você assim, fica à vontade. À vontade para quê? Que na hora da oração de passar, você abre o olho e já tem um monte de crente vazando. Aí você entra por educação. Eu tenho muita dificuldade com isso, irmão, porque Deus é testemunho e vocês podem procurar onde vocês quiserem. Eu nunca chamo a atenção de ninguém no púlpito. Por quê? Porque se eu tiver preocupação, que você está saindo para não me ouvir, eu paro na hora. Eu já dou um jeito de ir costurando por aqui e já vou. Porque se você não der conta, com graça divina, de prender o auditório, não queira ganhar no grito, não. Às vezes é uma ignorância, irmão. O menino escapa da mão da mãe, sai aqui, o pregador diz, esse menino não tem mãe, não, pega o menino aí. Mal educado. Deixa o menino. Daqui a pouco a pluma. Mas não é disso que eu estou dizendo, irmão. Eu estou dizendo que a mensagem vai para massagear o ego. Prega sexta, sábado, domingo. Segunda-feira você pergunta, irmão, como é que foi? Foi uma benção, pastor. E a mensagem? Sabe que eu nem lembro. Mas o pregador leu aonde? Também não lembro. Eu li na minha Bíblia, Deus dizendo a Josué, medita no livro dessa lei, de dia. Sabe o que é a palavra meditar? Vocês conhecem bem isso aqui. Ruminar.
Você passa lá, a vaca está comendo, a ovelha está comendo, sim ou não? Daqui a pouco você caça ela está debaixo de uma sombra. Passa lá, chega, está com o olhinho fechado assim, ó. O que ela está fazendo? Irmão, culto que você não vai para casa incomodado, tem alguma coisa errada. Você tem que ser confrontado. Quando você levar a cabeça no travesseiro, lá na sombra do onipotente em casa, você disse: Deus, tu falou comigo hoje, me ajuda a melhorar, Senhor. Quantos recebem palavra de Deus essa noite? Se tem temor, tem santidade. E se tem santidade, tem presença. Porque a santidade atrai a presença, irmão. Deus é santo. Deus não comunga onde não tem santidade. Ele não pode se nivelar no ambiente aonde não tem separação a Ele. Então, se tem temor, tem o quê? Porque quem teme a Deus não anda no pé. Quem teme a Deus tem que quebrantar. Ora, tem doutrina. Olha os elementos para a igreja crescer. Tem oração. Automaticamente isso gerou comunhão na igreja. Ok? Trouxe temor. Que a palavra gera temor. E isso gerou o que? E a santidade traz a pré. Agora, quando Deus está presente, tem poder. Quando Deus está presente, tem? Tem? Tem o que, irmão? Eu estou diante de um povo nessa noite que tem? E se tem poder, olha o que diz o texto, e muitas, não era pouca não, maravilha se fazia. Está entendendo, irmão? Jesus disse: se o povo não vê sinais, não crerão. Os sinais seguirão aqueles que... É bom de vez em quando você olhar para trás, cadê os sinais? Faz um ano que eu estou pregando, o sinal, onde é que você foi parar? Como é que está, obreiraiada, o sinal? Pastor Edi, essa semana a congregação Jesus curou, batizou. O sinal está em operação. Pastor, entrou um demoniado lá, nós gritamos em nome de Jesus, ele saiu. Opa, o sinal está acompanhando. Agora esse negócio de demônio entrar, armar rede, participar do culto, irmão, cadê o sinal? Cadê o sinal? Ele pode até entrar, mas ele não fica no ambiente, não dá para ficar, por quê? Porque tem poder, 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 tem poder. E se tem poder, não precisa ser seleto não, porque a Bíblia não diz: esses sinais seguirão os pastores, esses sinais seguirão os presbíteros. Não, a Bíblia diz: esses sinais seguirão os que crê. Os que crê, você crê? Você crê? Se você crê, tem que manifestar poder. Se você está sendo alimentado aqui com a doutrina, se você tem temor de Deus, saiba de uma coisa: na tua vida crente tem poder. Então abre esse bocão santo lá no trabalho e diga: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, porque você tem poder, 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 poder. Está faltando usar o poder que tem. Segura assim, porque tem poder, tem poder, tem poder. Irmão, terra bassuca, decaia tocou suc de cada cabaca, arripa caia tocou para caçura baca. Olha o que Paulo disse a Timóteo: desperta o dom que há, não é outro não, o dom que há em ti.
obreiros do Senhor, Deus marcou esta noite, para dizer que nós não precisamos importar nada, para dizer que nós não precisamos buscar nada lá fora, já tem tudo aqui, já tem na dispensa de Deus. Desperta, desperta, desperta o dom crente, desperta o poder que há na tua vida. Posso pôr esse povo em pé? Esteja em pé em nome de Jesus. Eita, caço, pipocou, papacarapacá. Escute isso, irmão. Hoje pela manhã, era mais ou menos umas 6h15, 6h20 da manhã. Eu estava num devocional. E eu lembrei que eu ia estar aqui. E eu estava orando. E disse: Deus, qual a mensagem dessa noite? Uma igreja estruturada. Você preocupa com o que você vai falar? E o Espírito Santo me levou nesse texto. Só que estava me escapando um negócio aqui. E eu já olhei para o relógio para entregar. Por isso eu pedi a vocês de pé. Porque Deus ministrou algo ao meu coração. Olha o que disse Paulo a Timóteo: desperta o dom, que não é outro dom não. Não existe ex-obreiro usado na cura. Não existe ex-dom de profecia. Não existe ex-dom de interpretação de língua. Não. Está aí. Está aí, ó. Está aí, ó. Está aí. O que é que está faltando, pastor Dio? Agora, faça igual panela de pressão agora. Chi, mas não exploda. Escute. Eu termino aqui. Jesus desceu do monte. Os discípulos estavam numa luta tremenda. Um homem trouxe um menino endemoniado. Disse: expulsa o demônio aí, que Jesus deu a vocês a autoridade. Sai, demônio! O demônio não saía. Sai, demônio! O demônio não saía. Aquela luta toda. Aí chegou os críticos. Deixa eu ver se esses discípulos de Jesus têm poder mesmo. Os religiosos, a Bíblia diz que chegaram e começaram a discutir com eles. Daqui a pouco Jesus desce do monte. Quando Jesus desce, olha a cena. O pai do menino decepcionado, o menino endemoniado. Jesus diz: o que está acontecendo aí? Preste atenção nisso. Não, o pai do menino se apresentou e disse assim: Senhor, é meu filho. O problema é esse. Olha que palavra pesada. Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam expulsar. Aí Jesus disse assim: geração, até quando eu vou estar convosco? Virou para o pai do menino e disse assim: o senhor crê? Ele disse: eu creio, mas seus obreiros estão tão ruins que roubaram o restinho da fé que eu tinha. O senhor me ajuda na minha incredulidade? Não, porque obreiro ruim rouba, irmão. Obreiro ruim decepciona o evangelho. O senhor me ajuda na minha incredulidade? Aí Jesus chegou e disse: demônio imundo, sai dele. A Bíblia diz que o demônio saiu, o menino ficou liberto, sim ou não? Foi para casa. Os discípulos ficam encafifados com aquilo. Alguma coisa está errada. Jesus já nos deu autoridade. Por que esse demônio não saiu? Não, tem alguma coisa errada, gente. Como é que nós vamos fazer a grande comissão? Como é que nós vamos fazer a obra que Jesus entregou? E agora esse demônio não saiu. Vamos perguntar para Jesus por que não saiu? Se ele não ensinou a lição para nós direito? Aí chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, conta para nós. Por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus disse: porque tem um segredozinho. Naquele ambiente tinha uma casta lá.
E essa casta não sai a não ser com jejum e... Ei, escute isso. Não dê glória agora não. Presta atenção. A regra bíblica para expulsar demônio não é oração e jejum. É o nome de Jesus. Senão, o dia que eu não estou jejuando, o demônio não vai sair. Então, aqui tem um negócio apertado. O que foi que Jesus disse? Essa casta de demônio só sai com oração e jejum. Qual é a casta que Jesus estava se referindo? Não era a casta que estava no menino. No menino tinha um demônio só. Era a casta que tomou a mente dos discípulos. Sabe qual era a casta, irmão? Da incredulidade. Não adianta usar o nome de Jesus se você não crê. Amanda su. Ei, a casta da incredulidade. Eu tenho um estudo, irmãos, só sobre jejum. Que jejum não muda Deus, Deus é imutável. Agora, o jejum muda eu. Só que o salmista diz no Salmo 35, verso 3, ele diz assim: de jejuar, a minha alma foi humilhada. Agora, você está na escola dominical, você sabe, eu sou um espírito, possui uma alma e habito no corpo. A alma é o filtro aqui, ó o que a tua alma faz, 5 portas de entrada: visão, audição, tato, olfato, paladar. Tudo que você vê, tudo que você ouve, a alma vai filtrando. Se o que você está recebendo é do céu, ela manda para o espírito. Se é da carne, ela manda para a carne. Enquanto eu estou ministrando aqui, a tua alma está captando aí pela porta de entrada, ela está mandando para o espírito. Mas se você chegar, for no celular, por isso, deixa eu rapidinho assim, ganhar 2 minutos aqui. Paulo disse assim aos Filipenses 4:8: irmãos, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum favor, que é a palavra louvor ali, você pensa nisso, porque nem tudo que é verdadeiro cabe você ocupar sua mente. Tem coisa que é verdadeira, mas não edifica, irmão. Sabe, eu fiz um voto com Deus, e o Espírito Santo, faça isso para vocês verem. É claro que eu estou generalizando, né, mas não é todos. Mas se você fizer, dá certo. Então, eu já fiz isso faz tempo. Eu fiz um voto: Senhor, não me deixa ver nada que não edifica. Aí de vez em quando eu dou uma intertida aqui na rede social, o Espírito Santo fala na hora: tá edificando? Está edificando? Irmão, ele é um guarda fiel. Eu estou falando para vocês diante do céu nessa noite. Agora, o que acontece? Esse lixo do mundo, ele vai acumulando aqui na alma, pastor. E aonde é processada a fé? Na razão, para depois ir para a consciência, que está lá no espírito. Qual o problema? Por que eu, conhecendo a palavra, continuo incrédulo? Não está ativado em mim a operação que está lá no meu espírito. A fé que uma vez recebeu está lá, só que ela está num embranhado de tanta coisa, que a alma não consegue processar isso para pôr para fora. Vocês estão me entendendo? Aí entra o jejum, porque quando eu entro no jejum, eu disciplino ela e digo: alma, fica quietinha aí. Aí o Espírito vem, Aí o Espírito vem e diz: eu vou trazer uns negocinhos que eu tenho aqui. O que você tem aí? Eu tenho fé, eu tenho poder, eu tenho unção, eu tenho autoridade. Eu quebro agora toda a seta de incredulidade, e eu declaro que em ti há fé,
em ti há poder. Você é um crente cheio de dons, você é um crente possuidor de ferramenta, você é um obreiro. O que está faltando? Não precisa de um dom novo não, precisa só despertar o que tem. Desperta, desperta, desperta. Cadê os crentes batizados com o Espírito Santo, que não fala mais em línguas estranhas? Cadê crente que tem dom de profecia, que não profetiza mais? É uma noite de revestimento de poder. Em nome de Jesus, receba essa palavra agora, ó. Desperta o dom que há em ti. Por quê? Porque você é um agente do céu. Um crente cheio do poder vai impactar lá fora. E sabe o que vai acontecer? Diz a Bíblia. E eles caíam na graça de todo o povo olhava e dizia: eu quero ficar perto desse homem. Por quê? Porque ele tem um negócio diferente, ele tem um brilho diferente. Oh, eu quero ir na tua igreja, eu quero ir na tua igreja. Por quê? Porque a tua família é diferente, porque a tua conduta é diferente. Ei, crente, receba de Deus nessa noite um renovo. Para quê? Para quê? Para quê? Para usar o que você tem, para usar o que você tem, para usar o que você tem, para usar o que você tem. Então ora a Deus nessa noite e diga: Senhor, desperta, 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 desperta o dom. Aleluia, 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 aleluia. Derrama, Senhor, de graça nesta noite. Faça com que esta palavra não somente esteja plantada, mas que ela venha germinar e produzir frutos, produzir crentes vivos, ativos, atuantes, astros do Espírito espalhados no seio da igreja. Em nome de Jesus, quem pode e quem sente desejo de fazer com Deus um compromisso, de ser um crente melhor, buscar mais a Deus, se comprometer mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho uma oportunidade para alguém esta noite. Você que nos visita e observou como crentes que estão indo para o céu são instruídos pela Bíblia para viver um modelo de vida que é agradável a Deus e de bênçãos para todos os que conhecem este caminhante que está indo para morar com Cristo. E você sentiu desejo nesta noite de fazer parte, de renunciar tantas coisinhas e dizer: eu sei que pode não ser fácil, mas é conveniente, é compensador, é algo agradável. Eu vou entregar minha vida a Cristo. A você que pode fazer isto, eu te convido, levante uma das suas mãos, caminhe e venha para cá. Nós vamos orar por você, e aquilo que o Senhor fez por nós, vai fazer por você também, e ainda muito mais o Senhor tem para ser feito. Onde alguém nesta noite que entrega a sua vida a Cristo, que se rende a este Senhor, levante uma das suas mãos e caminhe e venha para cá. Vem aqui, nós vamos orar por você. O Senhor te recebe, Ele te faz entender, Ele te esclarece ainda mais. O Espírito Santo será a tua companhia. Aonde alguém que nesta noite entrega a sua vida a Cristo, você que está conosco pelas mídias sociais da igreja, se você tem acesso e pode, mande-nos uma mensagem. Que Deus em Jesus Cristo continue nos abençoando com a bênção do despertamento espiritual. Aleluia. Aleluia.
Meus irmãos, eu estou preocupado, eu não estou querendo mais ouvir essas coisinhas não, assim. Cultos que é só para cantar, reuniões que é para cantar, devocional que é só para cantar. Cantar é coisa boa, se vocês me tolerar, eu canto uma noite inteira, eu amo cantar, eu gosto de cantar. Mas não é só cantar não. Prestar atenção, nós estamos concluindo um ano, muito serviço bom, agradável foi feito este ano. Coisa extraordinária. Creio que temos resultados e frutos, por aí sinais estão aí marcando esta caminhada preciosa. Mas é tempo de fazermos um compromisso maior com Deus. É tempo de fazermos um compromisso maior com Deus. Vocês estão me ouvindo? É tempo de ouvir o som dos teus lábios. O culto nosso não é só para você balançar a cabeça, não, querido. É para você ouvir e sentir que Deus está tratando. Deus está fazendo ficar melhor. Deus está trabalhando para que não percamos o resultado da nossa caminhada. Aleluia. 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 Onde está um crente que nesta noite, enquanto ouviu a ministração da palavra, foi fazendo um compromisso consigo e Deus, dizendo: Senhor, eu quero melhorar, eu preciso melhorar. Onde está um crente que fez esse propósito com Deus e tem coragem de sair do seu lugar? Venha para esse altar, porque o inimigo não terá força para te fazer recuar do teu propósito. Venha, 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 venha. Você que fez um propósito com Deus, ouvindo esta ministração no seu coração, na sua mente, você falou com Deus: eu vou melhorar, e Deus te fortalecerá. O adversário não dará embatidas para que você volte atrás da posição que está tomando. Não se acanhe. Este é o lugar de reconstrução. Este é o lugar de uma transformação. Este é o lugar de assumirmos um compromisso de mudanças para melhor, de estarmos mais perto de Cristo. Você que fez um compromisso enquanto a palavra foi ministrada, e você estava ouvindo e dizendo: eu quero melhorar, eu